caros alunos e demais amigos que sempre nos acompanham, tudo bem? Como estão vocês? Como estão os seus familiares? Tudo tranquilo? E como estão os seus estudos? Olha lá, não deixem de estudar, jamais deixem de estudar, tá certo? Estamos aqui com mais um vídeo do professor Nilson Luiz para vocês, né? Hoje nós vamos tratar aqui do início da organização, da implantação dos programas de manutenção de aeronaves, tá certo? Nós vamos falar dos programas de manutenção de aeronaves. Mas antes disso, eu preciso convidar a quem não fez sua inscrição ainda, que a faça, né? Que faça a sua inscrição no canal do professor Nilson Luiz no YouTube, não é isso? Entre lá, digita Professor Nilson Luiz por extenso no YouTube, você vai encontrar o canal lá, né? Faça a sua inscrição, dê seu like, acione lá o sininho para receber as notificações do canal, dos materiais, né, que nós colocamos para vocês na internet. Esse trabalho aqui é para vocês, tá certo? Então, tratando lá da introdução, do início dos programas de manutenção de aeronaves, o que eu inicialmente digo para vocês? Lá no início da aviação, né? Lá no início não havia um conhecimento profundo sobre o comportamento dos materiais e de que modo o desgaste desses materiais que compõem os sistemas da aeronave poderia impactar na segurança. Nós estamos falando aqui do início da aviação, é claro, né? Para prevenir a degradação da aeronave, a manutenção era baseada em quê? Num processo chamado hard time, né? Nessa realidade, todos os sistemas e componentes são restaurados através de substituição ou recondicionamento em intervalos de tempo ou utilização periódicos já definidos pelo programa, pelo fabricante da aeronave. Não é isso? Aí você deve estar se perguntando, mas Nilson, esse programa Hard Time existe até hoje? Sim, existe até hoje, só que ele não controla mais a aeronave de uma maneira geral, né? Depois nós vamos falar disso posteriormente. Hoje você tem, na verdade, vários tipos de controle de manutenção, né? Mas ainda não é o assunto do vídeo de hoje, né? Hoje nós vamos falar da introdução, da criação dos programas de manutenção de aeronaves, tá certo? Acompanha aí o professor Nilson Luiz. Então, a partir dessa realidade onde só se existia substituição ou recondicionamento de itens, né, a aviação comercial foi se expandindo, as aeronaves foram ficando mais evoluídas, né, a partir da iniciação lá da aviação, desde lá de Santos Dumont, né, e a inserção de novas tecnologias foi uma coisa factual, né, aos poucos a tecnologia foi evoluindo. E, sobretudo, quando entraram as aeronaves a jato, a manutenção precisou evoluir mais, precisou correr para acompanhar essa complexidade dessas novas aeronaves, tá claro? O desenvolvimento dos programas de manutenção, ele acabou recebendo um boom, né, forte, quando? No ano de 1968. O que aconteceu no ano de 1968? Vocês lembram, né? Em 1968, né, a Boeing introduzia o Boeing 747, um avião revolucionário. Até hoje, eu olho para o Boeing 747, é uma coisa apaixonante, né? Um avião bonito, grande, capacidade enorme, né? Poxa, é um avião de manobrabilidade razoável para o tamanho dele, né? Então, quando a Boeing colocou esse projeto do 747, foi uma revolução, né? Foi uma revolução e a manutenção e os programas, né? Os controles de manutenção tiveram que acompanhar essa revolução, é isso? O avião era maior, o avião era mais complexo, o avião daquela época era extremamente complexo, né? E a manutenção, os programas de manutenção tiveram que acompanhar essa realidade. A Boeing organizou, o que ela fez então? A Boeing organizou vários grupos de trabalho, tá certo? Com a participação de diversas áreas e instituições, exatamente para montar uma nova forma de manutenção para atender aí os clientes que iam usar o 747, tá certo? Quem eram os atores, né? Quem eram os componentes desses grupos de trabalho, né? Você tinha lá clientes, ou seja,
operadores, pessoas que iam efetivamente voar a aeronave. Você tinha autoridades, o FAA foi convidado, participou, né? Você tinha projetistas, fornecedores e entre outras pessoas, entre outros segmentos, né, importantes para a aviação desde 1968 para cá, tá certo? Esses grupos de trabalho geraram a denominada abordagem MSG-1, que você já deve ter ouvido falar muito, né? A abordagem de trabalho MSG-1, ela veio como consequência direta, né, da implantação do Boeing 747 no mercado. A abordagem MSG-1, ela foi composta por 6 grupos. Aí, se tivesse prova, 6 grupos, não é isso? 6 grupos, e esses grupos de trabalho, trabalharam em coisas de determinados sistemas da aeronave. Quais eram os 6 grupos de trabalho que a Boeing dividiu naquela época, tá? Então tá lá, ó. Estruturas, tudo no avião é preso à estrutura, direta ou indiretamente, né? Estruturas, sistemas mecânicos, motores e APU, sistemas elétricos e aviônicos, controle de voo e hidráulica e ainda o quê? As zonas, o zoneamento da aeronave foi considerado como sistema naquela época, tá certo? Então a Boeing convidou essas pessoas, criou esses 6 grupos de trabalho e o pessoal começou a queimar as pestanas, estudar de que maneira que a nova manutenção, um novo programa de manutenção, esse tal de MSG-1, né, ia abordar e a garantir as condições de aeronavegabilidade para o 747, tá certo? Na verdade, o pessoal desses 6 grupos de manutenção, eles não tinham a noção, né, dos desdobramentos que os resultados dos trabalhos deles iam gerar para a aviação de uma maneira geral. Até hoje, né, nós temos aí a MSG-3, que nós vamos citar, já temos até a MSG-4, né, mas tudo nasceu com o Boeing 747, com a MSG-1, que foi uma revolução, né, no controle de manutenção de aeronaves. Então, cada um desses 6 grupos que a gente citou aqui, né, ele estudavam os sistemas, como eu já falei para vocês. E dentro dos sistemas, né, eles foram identificando itens mais importantes, itens-chave para a segurança, né, que o funcionamento dele é primordial. Então, esses itens foram chamados de itens significativos de manutenção, os MSI, tá certo? Os MSI, itens significativos de manutenção, de acordo com a tradução, né? Esses itens foram identificados por esses 6 grupos, tá certo? Dentro de cada um desses grupos, desses sistemas da aeronave, né? E uma vez identificado os MSI, qual foi o próximo passo dos trabalhos, né? Definir para cada MSI, acompanha aí, para cada MSI, sua função, seus possíveis modos de falha, as possíveis causas de falha, né? E os efeitos também dessas falhas. Então, identificados os MSI, começou a se definir o quê? Qual era a função de cada um, qual era o modo de falha provável de cada um, quais as causas prováveis de falha de cada um e os efeitos prováveis dessas falhas também para cada MSI. Tá certo? Vai acompanhando aí que é bastante informação, né? Então, falando um pouquinho mais da definição de funções, falhas e efeitos dessas falhas, né? Eu digo para você que na elaboração do programa de manutenção, após a definição dos sistemas e subsistemas, visando identificar os MSI, que eu já citei a vocês, né? Deve-se definir as funções, falhas, efeitos e causas para cada MSI identificado de maneira detalhada. Então, percebeu-se que pode dar falha aqui. Ah, essa falha vem da onde? Né? E uma vez essa falha acontecida em voo, pode gerar que consequência? E a partir daí, os manuais foram nascendo, né? Os manuais de isolamento de falha, né? Os QRH, os Quick Reference Handbook. As coisas foram sendo criadas a partir do trabalho
dessas pessoas que geraram essas 4 informações básicas, né? Função do MSI, não é isso? Possíveis falhas do MSI, possíveis efeitos das falhas e as causas das falhas em cada item significativo de manutenção, tá certo? Para determinar as tarefas de manutenção, olha só, aí já estamos começando a falar das tarefas. O que é um programa de manutenção? Não é uma lista de tarefas, mas não é uma lista qualquer. É uma lista de tarefas de maneira ordenada. Há uma gradação. O fabricante manda você fazer isso, depois aquilo, né? E esse pessoal que eu estou comentando com vocês são exatamente as pessoas que começaram a escrever essas tarefas dentro dessa ordem definida. Tá claro? Então, para determinar as tarefas de manutenção que envolvia cada item significativo de manutenção, esse pessoal percebeu que devia ser feito o quê? Primeiro, identificar as funções que cada MSI desempenha. Beleza. Depois, para cada função, determinar as possíveis falhas que podem ocorrer. Já estamos mais ou menos cientes disso, né? Impedindo, já que você identifica as falhas, você vai impedir que o MSI desempenhe sua função de maneira inadequada, né? Então, se você conhece as falhas, você vai vai executar determinadas modificações ou organizações para prevenir quanto a essas falhas, né? Para cada falha funcional, imagina o trabalho desse pessoal, para cada possível falha funcional, deve-se determinar os possíveis efeitos resultantes de cada uma dessas falhas. Notem a árvore que eles precisaram desenhar. Não é isso? E de acordo com... Aí analisa os efeitos, né? De acordo com o efeito de cada uma dessas falhas, as falhas são categorizadas, né? Começa a separar por grau de importância, né? Então, as falhas são categorizadas dentro de 2 grandes grupos. As falhas evidentes e as falhas não evidentes. Meus amigos, meus alunos, esse vídeo é repleto de informação, né? Então, se tiver com dúvida, se não acompanhou aí o passo a passo, dá uma pausa, retorna e assiste de novo, tá bom? Eu vou continuar aqui, mas qualquer dúvida na evolução dos acontecimentos, é só voltar a acompanhar com mais calma que você vai ver e perceber. Tá certo? Então, de acordo com o efeito de cada falha que foi estudada, né, as falhas são categorizadas em quê? Em 2 grandes grupos, as falhas evidentes e as falhas não evidentes, tá certo? De acordo com o efeito de cada falha, dentro dos 2 grandes grupos, evidentes e não evidentes, né, você vai se enquadrar em quê? Você vai ter o efeito dos tipos diferentes, né, de cada falha. Não, o avião vai ter um problema, mas esse problema, qual é o grau de importância visando a segurança, né? Então, se elencou o quê? Se elencou mais 5 grupos dentro desses 2 grupos de falhas evidentes e falhas não evidentes. Acompanhe. Foram percebidos os efeitos evidentes na segurança, os efeitos evidentes operacionais, os efeitos evidentes econômicos, os efeitos não evidentes na segurança e os efeitos não evidentes sem consequência para a segurança. Vou repetir, né? A partir do histórico, né, da razão de cada efeito de falha, elas foram separadas em quê? Em 5 tipos de efeitos. Vamos lá. Efeitos evidentes na segurança. Efeitos evidentes operacionais, efeitos evidentes econômicos, efeitos não evidentes na segurança, não dá para ver só analisando a segurança, efeitos não evidentes sem consequências para a segurança. Notem, né, o grau de abrangência do estudo desse pessoal, daqueles 6 grupos de trabalho que representavam exatamente, né, os sistemas, a forma que a Boeing identificou naquela época que seriam os sistemas que compunham o Boeing 747. Tá certo? Então, a gente falou da definição de funções, falhas, efeitos e causas para cada falha dessa, né? E agora, a gente participou, né,
nessa história de efeitos, evidentes, não evidentes, e a partir daí começou-se a construir as tarefas, começou a se escrever mesmo, fazer isso, fazer aquilo, você vai fazer uma determinada manutenção de gerador, até que ponto aquela manutenção é prevista, até que ponto você tem que trocar o gerador, né? Quando que o gerador dá falha, o que acontece quando o gerador sai da barra, tudo isso o pessoal teve que identificar naquela época, né? Então vamos falar um pouquinho aqui da definição de tarefas de manutenção para cada MSE, para cada item significativo de manutenção. Então, após o estudo dos componentes e sistemas, definição de funções, falhas e efeitos, deve-se definir o quê? As tarefas de manutenção a ser aplicadas a cada item, que esse que é a cereja do bolo, né? Isso que é o resultado de todo esse trabalho, desses 6 grupos de trabalho lá que a Boeing elencou, né? Para cada potencial de falha, realiza-se uma análise para determinar as tarefas de manutenção apropriadas. Então, para cada possibilidade de falha, a Boeing, os grupos lá da Boeing, identificou as tarefas que têm que ser feitas para evitar aquela falha, né? Então, para cada falha ou para cada grupo de falhas. Daí, começou-se a escrever as tarefas de manutenção. Estão acompanhando? Né? Aí, né, passaram a existir 5 tipos principais de tarefas. Notem como a coisa vai se ramificando, né? A partir do estudo das consequências das falhas, que são os efeitos das falhas, né? Começou-se a escrever que tipo de tarefa de manutenção tem que ser feita exatamente para evitar essa falha. E a partir daí, percebeu-se a necessidade de definir 5 tipos principais de tarefas. Isso aí já foi uma evolução, que até Airbus também mudou essas definições, mas enfim, esses 5 tipos de tarefas foram elencados lá na MSG 1. Então, quais foram os 5 tipos de tarefas, né? Você tem lubrificação / serviço, você tem inspeção visual / operacional, você tem verificação ou inspeção funcional, cheque funcional, você colocar um sistema para funcionar, né? Você tem o recondicionamento, quando necessário, e você tem a remoção / substituição, né? Então, notem todo esse trabalho, desses 6 grupos de trabalho, né? Cada um atuando nos sistemas que a Boeing entendeu como sistemas naquela época, né? Identificou os MSI, né? Identificou a função de cada um deles, os possíveis modos de falha, as possíveis causas de falha e os possíveis efeitos de falha. A partir dos efeitos de falha, se percebeu que existiam efeitos evidentes e efeitos não evidentes, né? Aí você tem as diversas áreas, segurança, operacional, econômica, enfim, o estudo foi amplo, né? A partir do conhecimento dos efeitos das falhas, começou-se a escrever as tarefas de manutenção exatamente que poderiam evitar esse tipo de falha, tá certo? Quando começaram a escrever as tarefas, perceberam que as tarefas precisaram ser definidas em 5 tipos, né? Em 5 tipos que eu falei e vou listar aqui para vocês de novo. Quais foram os 5 tipos de tarefas de manutenção que foram listadas lá na MSG 1? Lubrificação / serviço, inspeção visual / operacional, verificação ou inspeção funcional, chamado cheque funcional, né? Recondicionamento e ainda remoção / substituição. Eu disse para vocês que o vídeo de hoje, esse vídeo aqui, seria repleto de informação. Mas se você for analisando passo a passo, você vai acompanhar direitinho, né? Isso aqui, como eu disse para vocês, eu não estou tratando ainda de nenhuma metodologia de trabalho de manutenção ainda. Eu só estou citando como isso foi criado, né? Como que a Boeing, através, né, da inserção do Boeing 747 no mercado em 1968, né, fez todo esse trabalho que gerou a MSG-1, a abordagem MSG-1. Tá claro, meus amigos? Então, hoje nós falamos de quê? Nós falamos da introdução dos programas de manutenção, né, de aeronaves. Falamos que em 1968, devido à introdução do Boeing 747, né, no mercado, houve necessidade de termos
planos de manutenção, programas de manutenção mais elaborados do que as aeronaves que existiam até então. O Boeing 747 é um avião enorme, de sistemas complexos, né? Começou a ter a ideia fixa do sistema de redundantes, né? É claro que essa MSG-1 e o projeto 747, né, também gerou alguns problemas no futuro, né? Eu até sugiro que vocês pesquisem na internet. Eu posso até falar em outro vídeo, outra hora, né? Do voo JAL 123, né? Não vou nem citar o que aconteceu lá, Japan Airlines 123, mas é um acidente bacana de você dar uma olhada, né? E entender que a partir dali o 747 já foi modificado em alguns desses seus sistemas. Não vou dar cola agora, não vou dar dica agora, deixa para outro vídeo, tá bom? Então você pode também pesquisar na internet aí o que foi esse acidente do voo JAL 123, Japan Airlines 123, né? E interage comigo, o que você viu lá do voo da Japan Airlines, o que você achou que tem a ver com o que eu falei agora, né? Coloca nos comentários, entre em contato com o Professor de São Luís, onde é que está o Professor de São Luís para falar com você? Facebook, LinkedIn, você sabe, né? Instagram, Twitter, Getter e também, agora há pouco tempo eu abri um espaço também no TikTok, tá certo? Não deixem de se inscrever no canal do Professor de São Luís na internet, não deixem, passem, compartilhem o link do canal do Professor de São Luís. A segurança de voo sempre tem que ser debatida, né? Aqui no nosso ambiente, nós tratamos da formação do aeronauta brasileiro, baseado, né? Sempre baseado nos preceitos da segurança de voo. Tá claro? Por hoje é só. Fique com Deus, continue contando comigo e jamais deixem de estudar. Até logo!